Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe, mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos corrigir as 5 questões do simulado 3 do projeto V10 para a PRF, né? Aí do projeto Missão, tudo bem? Então, bora lá. Pessoal, dessas 5 questões, as 3 primeiras, a 33, 34 e 35, são referentes a uma situação que eu coloquei aqui do lado para vocês entenderem, né, a ideia. Isso aqui, pessoal, é a ideia de um sistema acoplado, tá? Então, a ideia de um sistema acoplado é que eu tenho ali um sistema de engrenagens, né, ou de pinhão, coroa, ou um sistema de polias, né? Mas, de fato, eu vou ter diferença entre os diâmetros ou o número de dentes entre os sistemas acoplados. Então, a gente vê isso daqui em sistemas acoplados lá em movimento circular, tá? Então, que faz parte aí do último edital da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Pessoal, o que acontece aqui então? Primeiro ponto é entender que vocês vão precisar de todos os conceitos de movimento circular e, inclusive, das nossas equações, né? Quais são elas? A de velocidade tangencial, que é W vezes R, velocidade angular vezes o R, ou 2π vezes R vezes F, tá? E caso seja necessário, a de angular, que seria aí 2πf, beleza? Então, seriam mais ou menos essas aí as formas que a gente iria precisar, né, para esse exercício. Então, vamos ler a questão e já cair para a resolução. Ó, atualmente, a maioria das motocicletas vendidas no mercado nacional possui um sistema de transmissão de força para a roda traseira conhecido popularmente como relação. É um mecanismo, basicamente, consiste em uma engrenagem acoplada a um eixo motor, pinhão, outra engrenagem acoplada à roda traseira, coroa, e uma corrente perfeitamente acoplada a essas duas engrenagens. Então, foi o que foi explicado aqui para vocês na imagem. Eu tenho a coroa lá, que tem um diâmetro, um número de dentes maior, e eu tenho um pinhão, que ele é menor, tem um número de dentes menor, e está ligado ao eixo do motor. Está ligado lá dentro do sistema do motor. Para a gente não interessa o que acontece lá dentro, tá? Considerando que o pinhão e a coroa tenham, respectivamente, 16 dentes e 48, e que conjunto pneu e roda traseira possuem um diâmetro externo de aproximadamente 50 centímetros, então, pessoal, notem que é o seguinte, eu não falei para vocês o raio da coroa e do pinhão, mas isso não importa, tá? O que foi dito aqui para a gente em relação a raio foi aí, nem foi raio, né? Foi o diâmetro externo do conjunto pneu e roda. E desconsiderando possíveis atritos ou perdas mecânicas, analise as assertivas a seguir. Então é isso. Você tem um pinhão lá, o eixo do motor, corrente ligando a coroa e a coroa presa à roda, que tem um diâmetro de 50 centímetros, tá? 33. Então, questão 33. Devido à diferença entre os números de dentes da coroa e do pinhão, as velocidades de ambos, as velocidades lineares de ambos são diferentes. Pessoal, primeiro ponto, entender que velocidade linear, tá? Que é o Vzão, é diferente de velocidade angular, tá? Ou ainda, tem livros que chamam isso de frequência angular. Mas, de qualquer maneira, velocidade tangencial é diferente de velocidade angular, que também pode ser chamada de frequência angular. Ok, pessoal? Cuidado para não confundir essa velocidade angular ou frequência angular com a frequência. Pessoal, frequência é número de voltas ou número de oscilações por unidade de tempo. Frequência angular ou velocidade angular é basicamente a velocidade com que você percorre tal ângulo. E a tangencial é a velocidade tangente, ou seja, a velocidade da borda ou do raio, dependendo do que você analisa. Então, a velocidade tangencial, pessoal, é a velocidade de escape. A angular é a de rotação, né, de ângulo, e a frequência seria o número de voltas por unidade de tempo, tá? Pessoal, o primeiro ponto aqui é você entender que a velocidade linear, ela depende do raio, a gente viu aqui, tá? Só que eu estou falando de um sistema acoplado. Quando eu falo de um sistema acoplado, pessoal, estou perguntando para vocês assim, ó, a velocidade linear do pinhão aqui, ó, na foto aqui à esquerda aqui embaixo, ó. Opa, peraí. Deixa eu voltar para cá. A foto aqui, ó, do pinhão aqui embaixo, né? A velocidade do pinhão e da coroa
eu pergunto aqui, na verdade, são diferentes? Essa foi a afirmação que a 33 fez. Devido à diferença entre o número de dentes e a coroa do pinhão, a velocidade linear de ambos são diferentes. Pessoal, se o sistema está acoplado, né, se a corrente está presa ao pinhão e presa à coroa, eu não posso, por exemplo, ter velocidade maior no pinhão do que na coroa, velocidade tangencial. Imagina, pessoal, que a corrente passe pela coroa a 30 metros por segundo e que no pinhão ela passe a 10 metros por segundo. Não faz o menor sentido. A gente ia ter atropelamento aqui de elos. O elo, ao passar pela coroa, ia estar a 30, lá teria 10, então não faz o menor sentido. Tá? Em sistemas acoplados, pessoal, a velocidade tangencial é igual. Não se esqueçam disso, tá? Então, Vzão é igual, ou seja, a velocidade linear é igual. Então, a questão 33 está incorreta, está errada, porque ela afirma que as velocidades lineares de ambos são diferentes. Não, não são, são iguais. Aqui, se tivesse falado assim, as velocidades angulares são diferentes, você poderia até fazer uma análise e chegar nessa conclusão. Mas a linear não, tá, pessoal? A linear, quando eu tenho sistemas acoplados, ela é igual. Show de bola? Então, se o pinhão aqui, né, tem uma velocidade tangencial de 30 metros por segundo, a coroa também vai ter. Pensa sempre na corrente, a corrente não pode sair atropelando. Ela não pode ter uma velocidade maior lá no pinhão e uma velocidade menor na coroa. Tem que ter velocidades tangenciais iguais. Então, a primeira questão está errada. 34. Na situação apresentada, a frequência angular, pessoal, frequência angular da roda traseira, isso aqui quer dizer o quê? Velocidade angular, tá? Ou seja, o W. Será sempre menor que a do eixo do motor. Ô, turma, considerando essa situação, o exercício falou, ó, considerando que o pinhão, não sei o que e tal, considerando essa situação, na situação apresentada, a frequência da roda traseira será menor que a do eixo do motor? E aí, pessoal? Olha, analise o seguinte, o que depende, na verdade, essa tal frequência angular ou a velocidade angular? Pessoal, quando o sistema é acoplado, aí aqui, ó, chega aqui comigo, quando o sistema for acoplado, aí sim o raio vai fazer diferença, ou o número de dentes vai fazer diferença, tá? Por que isso, pessoal? É que quanto menor o número de dentes, ou quanto menor o raio do sistema, ou seja, do pinhão ou da coroa, no caso aí, menor do pinhão, maior sua frequência angular, ou maior sua velocidade angular. Aí você pode me perguntar assim, mas por que, Felipe? Eu te mostro em questões de cálculo, tá? Pessoal, pega aqui, ó, a primeira fórmula. Te mostro aqui agora em relação a cálculo. Pega a primeira fórmula aqui, tá? Primeira fórmula. Eu te disse que a velocidade da coroa ela é igual à do pinhão. Por quê? Porque estão acoplados, perfeitamente acoplados. Não está deslizando um sobre o outro. Então, as velocidades tangenciais são iguais. A velocidade da coroa é o quê? Velocidade angular da coroa vezes o raio da coroa. E a velocidade do pinhão vai ser o quê? Velocidade angular do pinhão vezes o raio do pinhão, correto? Pessoal, então se eu quiser fazer uma relação, ou seja, saber quanto que vai ser um pelo outro, você consegue claramente perceber que a velocidade angular do pinhão, ela vai ser sempre maior que a velocidade angular da coroa. Se liga porque, olha só, vou fazer uma relação aqui com a velocidade angular do pinhão. Ó, velocidade angular do pinhão é a velocidade angular da coroa, tá? Vezes o raio da coroa, dividido pelo raio do pinhão, tá? Beleza? E a angular da coroa, galera? A angular da coroa vai ser o quê? Vai ser a angular do pinhão, tá? Vezes o raio do pinhão, dividido pelo raio da coroa, certo? Ok? Então, notem que o seguinte, como o raio do pinhão, nessa situação aqui, ela é sempre menor do que o raio da coroa, ou o número de dentes da coroa, pessoal, a minha velocidade angular do pinhão, ela vai ser sempre maior que a velocidade angular da coroa. Isso porque o número de dentes do pinhão é menor do que o número de dentes da coroa, ou o raio do pinhão é menor do que o raio da coroa.
Aí você pode pensar assim, ah, Felipe, mas e se for uma relação em que um pinhão seja maior do que uma coroa? Ok, mas não foi isso que a questão disse. A questão disse para essa situação específica, para esse caso específico. Para esse caso específico, o raio do pinhão é menor. Então, se o raio do pinhão é menor, e o raio da coroa é maior, o pinhão vai dar mais voltas por segundo do que a coroa. E aí que a gente consegue explicar na prática, tá? Na teoria, pessoal, é isso. A gente consegue analisar que a velocidade angular do pinhão vai ser maior. Mas na prática, o que é de fato a velocidade angular, pessoal? A velocidade angular, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. A velocidade angular é o número de voltas que você dá ali por segundo, tá? Vezes o π, ok? A gente viu que o sistema está acoplado. Então, presta atenção aqui na imagem. Ô, galera, se eu der... peraí. Se eu der meia volta no pinhão, tá? Meia volta no pinhão, eu vou ter andado esse tanto aqui no pinhão. Então, a corrente vai movimentar esse tanto aqui no pinhão. Como eles estão acoplados, ou seja, eles estão juntos, a coroa vai ter que andar esse tantinho aí também. Okay? Então, ó, galera, o pinhão andou isso aqui. Eu vou até colocar um pouquinho mais, acompanhando a coroa aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, tá? Estou exagerando um pouquinho, mas precisa entender. Então, ó, o pinhão andou isso aqui, correto? A coroa tem que andar quanto? O mesmo tanto. Pessoal, enquanto o pinhão andou 180 graus, ele girou 180 graus, olha só a coroa girou 180 graus? Na verdade, não, né? Se você pegar aqui, galera, olha só quanto que mais ou menos a coroa girou. A coroa girou mais ou menos 90 graus, mais ou menos. E o que é velocidade angular, galera? Velocidade angular é ângulo percorrido, basicamente, por unidade de tempo. Tá? Tem essa daqui também, que é 2π vezes f, mas poderia ser ângulo percorrido por unidade de tempo. Se a gente perceber, esse cara percorre 180 graus, enquanto esse percorre 90 graus no mesmo tempo. Ou seja, o pinhão, por ter menor raio ou por ter menor número de dentes, ele vai ter uma frequência angular ou uma velocidade maior do que a coroa. Tá? Então, de fato, na situação apresentada, a frequência angular da roda traseira será sempre menor que a do eixo do motor, correto? Tá? Por quê, pessoal? Por ter maior raio, tem menor frequência angular do que o pinhão. Beleza? Nessa situação apresentada. Então, está correto. Ok? Questão 35. Se um dado momento do movimento da moto, a frequência do eixo do motor for de 4.320 RPMs, pode-se afirmar que, de acordo com os dados apresentados, a velocidade instantânea de deslocamento da moto será aproximadamente 130 km por hora. Pessoal, aqui tem que ter calma, muita calma. E a primeira coisa que você tem que pensar é que no sistema acoplado, a velocidade tangencial é igual e que a angular, ela sofre diferença. Então, a velocidade angular do pinhão é maior do que a velocidade angular da coroa, tá? E, pessoal, isso vale não só para a velocidade angular, mas para a frequência também. Então, se o eixo do motor que está acoplado ao pinhão gira a 4.320 RPMs, esse é o giro do pinhão também, tá? Por quê, pessoal? Os dois estão acoplados por um eixo, e aqui você tem que tomar cuidado, porque existem sistemas acoplados no mesmo eixo, existem sistemas acoplados por engrenagens e existem sistemas acoplados por correntes ou por correias. Como eu estou no mesmo eixo, o pinhão está no mesmo eixo do motor, galera, o que vai acontecer aqui? Essa frequência do eixo do motor vai ser a mesma frequência do pinhão. Porém, pela coroa ser de menor raio, de maior raio e de maior número de dentes, a coroa vai ter uma frequência menor. É sempre assim, tá, pessoal? Eu tenho lá o pinhão, ele gira a 300 RPM. Tem uma coroa acoplada a ele. Como a coroa tem mais dentes e tem um raio maior, ela vai acabar fazendo o quê? Girando menos vezes por segundo do que o pinhão. E como o pinhão está acoplado no eixo do motor,
a frequência de giro dele vai ser a mesma do eixo do motor, beleza? Pessoal, notem como aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? O aluno mais desatento considera a frequência como frequência angular. E tá errado, pessoal, não se esqueçam. Frequência é diferente de frequência angular ou de velocidade angular. Não são conceitos iguais, tá? São conceitos distintos. Bom, então, o primeiro passo aqui, galera, é o quê? Determinar o que a questão quer. A questão falou que a velocidade instantânea de deslocamento da moto será de aproximadamente 130 km por hora. E aí você pensa, mas espera aí, Felipe, velocidade da moto? Não, mas peraí. O exercício me deu pinhão, rotação do motor, coroa, roda. Como que eu vou achar a velocidade do veículo assim? Pessoal, simples. Já que não está tendo deslizamento, já que não está tendo nenhum movimento ali estranho, eu posso considerar que a velocidade tangencial da roda traseira é a velocidade da motocicleta. Então, se eu encontrar a velocidade, o V, da roda traseira, pessoal, eu vou achar a velocidade da bicicleta. E como é que eu faço isso? O V, galera, é o quê? 2π vezes R vezes F. 2π vezes R vezes F. O raio eu tenho. O 2 e o π, beleza. O que eu preciso encontrar, então? A frequência de giro da roda traseira. Então, o seu problema passa pelo quê? Encontrar a frequência de giro da roda traseira, sendo que o exercício te deu a frequência do eixo do motor. E aí você pergunta, Felipe, como é que eu faço isso, cara? Vamos lá que eu vou te mostrar. Pessoal, a gente vai fazer uma ideia aqui de relação. E como é que eu faço isso? A relação, pessoal, vai ser, tá? O número de dentes ou o raio da coroa, como me deu o número de dentes, eu vou usar o número de dentes, ou seja, 48, dividido pelo número de dentes do pinhão, tá? Que foi 16 dentes. Então, a relação da coroa para o pinhão é de quê? 48 por 16, turma? Se eu não me engano, dá 3, né? Dá 3. Então, 3. Quer dizer, então, galera, que a coroa é 3 vezes maior que o pinhão. E aí vem a pergunta. O pinhão gira a qual frequência? Ora, o pinhão gira a 4.320. Então, pessoal, quer dizer que a coroa gira a uma frequência 3 vezes menor. Então, recapitulando, como a coroa ela é 3 vezes maior, tem 3 vezes mais dentes do que o pinhão, ela vai girar numa frequência 3 vezes menor. É isso que a gente chama de relação. Tá, pessoal? Fazer uma relação de proporção entre um e outro. Ô, Felipe, é sempre assim? É. Eu poderia até demonstrar isso para vocês, mas é uma demonstração que não gera benefícios nenhum, o custo-benefício é baixo, então o negócio é aceitar mesmo, que se você encontrar a relação de um sobre o outro, você vai encontrar a relação também de frequência. Basta lembrar que o maior gira menos, tá? E o menor gira mais. Então, se eu tiver a frequência do pinhão, basta lembrar que como a coroa tem um raio maior, ela vai girar menos vezes. E quantas vezes menos, Felipe? 3 vezes menos. Então, galera, vamos lá. Eu quero, com isso, eu já consigo saber qual que é a frequência. Aí você pode perguntar assim, Felipe, mas não me deu o raio da coroa e nem o raio do pinhão. Pessoal, acostume-se. Tem questões que ele me dá aí a número de dentes e tem questões que me dá o raio. Ele pode optar pelos dois. Tá? Então, não fica pensando assim, me deu número de dentes, não vai dar para fazer. Não, você vai perceber que vai dar sim, tá? Então, olha só, galera, qual que é o número de giros da coroa? E aqui, lembre-se o seguinte, eu quero a velocidade da roda, mas como a coroa está presa à roda, a frequência da coroa vai ser a frequência da roda. Então, galera, olha só, se eu encontrar a frequência da coroa, eu vou encontrar a frequência da roda. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, são 4.320 RPMs para eixo de motor e pinhão, dividido por 3, eu vou ter, então, só um instantinho, a gente já faz a conta aqui.
48 dividido por 16, 3. Então, 4.320 dividido por 3, 1.440. Ou seja, pessoal, a coroa gira a 1.440 RPMs, tá? Enquanto que a roda tem exatamente a mesma frequência, ou seja, 1.400 RPM, 1.440 RPM. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Frequência da roda, quanto que é? 1.440. Aí basta a gente fazer o quê? Basta pegar essa frequência e jogar aqui. Mas antes de fazer isso, você deve... Ah, Felipe, para que eu fiz a relação? Pessoal, só fez a relação para achar a frequência da roda. Depois que eu achei a frequência da roda, joga na fórmula de velocidade tangencial, você vai achar a velocidade tangencial da roda, que é a velocidade tangencial da bicicleta, da motocicleta, aliás, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Eu não posso usar essa frequência em RPM. Por quê? Se eu usar RPM, o resultado de velocidade, pessoal, vai sair numa unidade diferente da de metro por segundo. Na verdade, vai sair uma unidade bem estranha aí que a gente é melhor não adotar, tá? Então, nós vamos transformar esse RPM em Hertz. E aí você pensa assim, mas Felipe, como é que eu faço isso? Pessoal, muito simples. Eu tenho 1.440 rotações por minuto, tá? Cada minuto tem o quê? Cada minuto tem 60 segundos. Então, para achar aí essa rotação, tá, pessoal? Para achar essa rotação aí, basta a gente pensar que eu tenho, na verdade, 1.440 rotações por minuto, tá? E eu quero saber rotações por segundo, porque eu estou querendo passar, pessoal, para Hertz. Eu quero em Hertz isso. Ou seja, quantas rotações eu vou ter por segundo, tá? Então, a gente faz o quê? É muito simples. Basta você dividir isso daí por 60. Então, divide isso aqui por 60 que você vai encontrar em Hertz. Então, 1.440 dividido por 60, eu vou ter 24 Hertz. Então, a frequência de rotação é 24 Hertz. Ok? Essa é a frequência de rotação da roda. Aí agora, tudo certo? Tudo certo. Então, basta a gente pegar e jogar na fórmula. Só que antes disso, pessoal, vocês têm que lembrar que o raio também foi dado em centímetros. Então, eu tenho que passar isso daqui para metros, tá? 50 centímetros, pessoal, é aproximadamente 0, aproximadamente não, é exatamente 0,5 metros. Mas lembrem-se que isso aqui é o diâmetro. Então, tem que fazer o quê? Dividir por 2, porque na fórmula é o raio. Ou seja, pessoal, 0,25. Então, a velocidade tangencial da roda, que é a mesma da motocicleta, vai ser 2π vezes o raio, que é 0,25, vezes a frequência, que é 24 Hz, tá? 24 Hz, ok? Então, a velocidade tangencial vai ser 0,25 vezes 24, tá? Vezes 2 vezes o valor de π, tá? Pessoal, nós vamos usar aqui mais ou menos o π igual a 3. Então, a velocidade dada aqui vai ser mais ou menos 36, o quê? Metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade mais ou menos aí da motocicleta, 36 metros por segundo. Show de bola? Passando isso daí para metros por segundo, tá, pessoal? Então, vai ser 36 vezes 3,6, tá? Porque passando de metro por segundo para quilômetro por hora, aliás, né? Passando para quilômetro por hora, basta a gente multiplicar por 3,6. Então, multiplicando por 3,6, dá mais ou menos 129,6 quilômetros por hora, tá? Que é realmente aproximadamente 130 quilômetros por hora, tá? Então, questão correta. Pessoal, nessa questão, se você tivesse usado π igual a 3,14, se eu não me engano, teria dado mais ou menos 136, tá? 136, mais ou menos. Aproximadamente 130 também. Então, não tem galho nessa questão, ok? Então, 33 errada, 34 correta e 35 correta também, tá? Então, está correta aí a questão. Show de bola? Agora, vamos para a questão 36 e 37. Chega mais, vamos lá.
Então, pessoal, vamos lá para as questões 35 e 36 que fazem referência aí ao pêndulo balístico. Lembrando a vocês que o pêndulo balístico foi uma questão cobrada na PRF, tanto nos anos de 2019 quanto no ano de 2013, tá? Então, nos concursos aí de 2019 e de 2013, a gente teve as questões de pêndulo balístico inseridas aí nesse certame, tá? Então, bora lá para essas questões 36 e 37, perdão. Pessoal, é o seguinte, o pêndulo balístico, sistema utilizado para medir velocidades de projéteis, consiste em um bloco de massa M suspenso verticalmente por duas cordas, que, quando atingido pelo impacto de uma bala, oscila até uma altura H, registrando-a. Suponha que o projétil de massa 1 vezes 10 a menos 2 quilos e velocidade de 2,5 vezes 10 a 2 metros por segundo colida e penetre um bloco de massa 1 quilo do pêndulo balístico. A partir dessa situação, considerando que a gravidade, a aceleração gravitacional tem valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado, analise as assertivas a seguir. Então, para você que nunca viu o pêndulo balístico, deixa eu te mostrar aqui o que é um pêndulo balístico, tá? Para você, assim, ficar a par da situação, apesar de que eu acho que vocês já viram isso daí. Eu tenho aqui um exemplo, né, de pêndulo balístico, é uma outra questão, mas foca só no exemplo. O pêndulo balístico, pessoal, isso aqui, ó. Eu tenho lá duas cordas, né, segurando o bloco de massa de madeira, qualquer coisa, e eu tenho um projétil que ele bate nesse bloco e ele se desloca até o topo da oscilação, que seria isso daqui. Então, isso aqui é que é um sistema de pêndulo balístico, tá? E aí, essa questão, né, ela tem exatamente esse modo de operação. Você tem lá o pêndulo balístico, e aí o pêndulo vai acertar até a altura e vai descer. Aí a questão 36 fala assim, a energia cinética do projétil dissipada imediatamente após a colisão com o bloco do pêndulo foi de aproximadamente 99% da energia cinética do mesmo projétil antes da colisão. Para fazer isso aqui, pessoal, o que você vai ter que saber? A energia cinética do projétil antes da colisão e a energia cinética do projétil após a colisão. Lembrando, pessoal, que quando o projétil adentra no bloco, aí já não tenho mais projétil só. Eu vou ter projétil e bloco, tá? Então, notem o seguinte, aqui, antes, eu tenho só projétil. Agora, quando ocorrer ali a colisão inelástica e o projétil perfurar o bloco, eu vou ter o quê? Eu vou ter projétil mais bloco, tá? Então, são duas energias cinéticas. Energia cinética antes da colisão, ou seja, só do projétil, e energia cinética após a colisão, que vai ser projétil mais bloco. Ah, Felipe, mas perguntou do projétil. Pessoal, perguntou do projétil, mas o projétil agora não está sozinho. Ele está se movimentando com o bloco. Então, os dois fazem parte de um mesmo conjunto agora. Show de bola? Então, eu tenho que achar do conjunto, tá? Mesmo que a questão tenha falado do projétil. Então, pessoal, a energia cinética do projétil antes é muito simples. Por quê? Porque já me deu massa. Então, eu vou chamar de EC0, tá? A energia cinética do projétil antes do movimento vai ser o quê? A massa dele vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Pessoal, a massa do projétil é 1 vezes 10 a menos 2. Então, ó, 1 vezes 10 a menos 2 quilos vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade, galera, é 2,5 vezes 10 a 2 ao quadrado. Todo mundo dividido por 2, tá? Essa conta, então, vai dar o seguinte, já vou trazer para vocês o resultado pronto, tá? Então, vai dar 312,5 joules. Então, 312,5 joules, tá? Essa é a energia cinética do projétil antes da colisão. Agora, eu vou determinar a energia cinética do projétil após a colisão, tá? Então, vou apagar isso aqui. Já vou deixar aqui o 312,5, porque essa é a energia cinética antes da colisão, tá? Então, é a energia cinética do projétil antes da colisão. Deixa ela aqui, ó. Energia C0. Ela é 312,5 joules, tá? Agora, a energia cinética do projétil, na verdade, do conjunto após a colisão, vai ser o quê? A massa do projétil, que é M,
mais a massa do bloco, que é a emissão, vezes a velocidade do conjunto ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Qual que é o grande problema aqui, pessoal? Justamente o fato de eu não ter a velocidade após a colisão. E essa velocidade após a colisão, ela é extremamente importante, por quê? Porque ela vai nos ajudar a encontrar a energia cinética da questão 36 e vai nos ajudar a resolver a questão 37. Então, cara, de fato, achar a velocidade após a colisão vai tornar possível a resolução da 36 e da 37. Felipe, como é que eu faço isso? Aqui, galera, vocês vão ter que lembrar dos conceitos de quantidade de movimento e de colisão. Então, para resolver isso daqui, eu tenho que retornar aí ao conceito de colisão, tá? E o que é o conceito que é mais importante aqui de colisão para essa questão? Que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. E o que é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, pessoal? É a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, tá? E o que é a quantidade de movimento depois da colisão do sistema? Vai ser a massa do projétil, tá? Mais a massa do bloco vezes a sua velocidade, que a gente vai chamar aqui de velocidade, sei lá, velocidade VD, V depois, por exemplo, tá? Pessoal, você fala assim, mas Felipe, por que a quantidade de movimento do sistema antes não é a do bloco mais a do projétil? Pessoal, até é. Só que o bloco, inicialmente, lá atrás, ele está parado, está em repouso, então ele não tem quantidade de movimento. A única quantidade de movimento presente aqui antes da colisão é a quantidade de movimento do projétil, tá? Então, como é que a gente calcula isso daqui? Fazendo, né, da mesma maneira que a gente fez lá. Então, ó, massa do projétil é quanto? É 1 vezes 10 a menos 2. Velocidade do projétil antes, 2,5 vezes 10 a 2. Isso foi informado pelo texto. E aí vem, massa do projétil é 1 vezes 10 a menos 2. Massa do bloco, 1, tá? Vezes a velocidade depois, que a gente não sabe, e é isso que a gente, inclusive, quer saber, tá? Pessoal, 1 vezes 10 a menos 2 vezes 2,5 vezes 10 a 2, eu posso cortar isso aqui com isso aqui, sobra só 2,5. Então, 2,5 é igual a 1 vezes 10 a menos 2 mais 1, pessoal, vai dar 1,01, tá? Então, vai dar o quê? Velocidade depois vai ser isso aqui, 2,5 dividido por 1,01, tá? Então, a velocidade depois da colisão vai ser 2,5 dividido por 1,01, que vai dar 2,47, tá? Então, a velocidade após a colisão, 2,47 metros por segundo. E aí, para que isso serve? Para a gente achar a energia cinética, tá? Então, a energia cinética, pessoal, vai ser o quê? A massa, a soma das massas dos dois, aqui, ó, lado esquerdo aqui, tá, pessoal? Que é a energia cinética final. Então, vai ser a massa dos dois, que é 1,01, vezes a velocidade ao quadrado, que é 2,47. Então, 2,47 ao quadrado, tá? Todo mundo aí dividido por 2. E aí, pessoal, a velocidade, a energia cinética, então, final, ou seja, depois da colisão, vai ser de aproximadamente 3,1 joules, tá? Aqui, nem precisa, assim, ser muito forte em matemática para perceber, né, que 3,1, pessoal, é mais ou menos quantos por cento de 312? 3,1 é mais ou menos 1% de 312. Então, olha só, eu tinha 312,5 joules de energia, só que ela caiu para 3,1 joules de energia. Então, a 36, a energia cinética do projétil dissipada imediatamente após a colisão com o bloco do pêndulo foi de aproximadamente 99% da energia cinética do mesmo projétil antes da colisão. Tá certo ou errado? Tá correto, né? Se você quiser fazer a conta bonitinho, como é que você ia fazer? 3,1, né? Fazendo a regra de 3 lá e tal, dividido por 312,5. Você ia perceber, pessoal, que 3,1
equivale, dividido por 312,5, equivale a mais ou menos 0,009, tá? 99. Aí teria assim 0,0099. Isso aqui vezes 100, pessoal, dá mais ou menos 0,9%, ou seja, aproximadamente 1%. Lembrando que isso aqui foi o que restou. Então, quanto que eu perdi? 99%. Então, correto. A energia cinética do projeto dissipada imediatamente após a colisão com o bloco do pêndulo foi de aproximadamente 99% da energia cinética do mesmo projétil antes da colisão. Então, a questão 36 está correta. Beleza? Show de bola? Deixa eu apagar, então. Vou apagar aqui, porque a 36 está correta. Lembrando que a 37, a gente vai lembrar aí que a velocidade é 2,47, tá? Isso aqui vai nos ajudar a resolver a questão, viu? Porque sem esse 2,47 aí, a gente teria que fazer a conta de novo. Não há necessidade, é a mesma questão, é a mesma situação, problema, não há necessidade de fazer de novo, tá? Então, pergunta assim, a altura, 37, a altura máxima registrada pelo pêndulo balístico nessa situação foi inferior a 30 centímetros. Pessoal, o que acontece aqui para determinar a altura do pêndulo balístico? É que a energia cinética do conjunto antes, lá embaixo, tá? Então, o pêndulo vai fazer isso aqui, ele vai sair daqui de baixo, vai pendular até o ponto mais alto. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho só energia cinética. Essa energia cinética vai ser transformada em quem? Em energia potencial gravitacional no ponto mais alto. Então, eu vou fazer essa relação, de modo que, dessa forma, eu consigo encontrar a altura do conjunto. Felipe, mas como assim? Olha só, se liga só na ideia. Eu sei que a energia cinética, pessoal, é m vezes v ao quadrado sobre 2. A energia potencial é m vezes g vezes h. O que eu quero achar? A altura. A massa não vai ser necessário, tá? Não vai ser necessário. Então, h, galera, vai ser o quê? Vai ser igual a... vou passar esse g para cá, né? Então, h vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes g, tá? Então, a altura máxima atingida aí, que é quando eu transformei toda a energia cinética em potencial gravitacional, vai ser a velocidade ao quadrado, que é 2,47, tá? Ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10, tá? E assim chegaremos ao seguinte resultado, 2,47 ao quadrado, 6,1 dividido por 20, então 6,1 dividido por 20, aproximadamente, tá? 0,305. Pessoal, aproximadamente, né? 0,305. Pessoal, o que acontece? Esse resultado, no final das contas, está em metros. O exercício pediu em quê? O exercício pediu em centímetros. Lembrem-se que para transformar em centímetros, basta você multiplicar por 100. Tá? Então, deu quantos centímetros? 30,5 centímetros. Então, a altura máxima registrada pelo pêndulo balístico nessa situação foi inferior a 30 centímetros? Está errada. Tá? Na verdade, é 30,5 centímetros. Ok? Não é inferior. Beleza? Ele poderia até falar assim, é igual, né, a 30 centímetros, 0,5, a 30 centímetros. Até se ele falasse isso, tá, pessoal? A altura foi igual a 30 centímetros, estaria errado. Aqui vale exatamente o ponto, né? Então, fiquem atentos a isso. Igual, inferior, superior, tá? Aqui eu pedi inferior a 30 centímetros e realmente não é inferior, tá? Ela é superior a 30 centímetros, ok? Então, questão errada. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Então, as questões estão aí. Qualquer dúvida, postem nos comentários e estou à disposição para respondê-las assim que eu observá-las aí no nosso painel de comentários, beleza? Então é isso. Sigam lá minhas redes sociais, o meu canal no YouTube. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais.